Muito boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, o Mestre Amantíssimo, para todos nós e nos dê essa paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Quando a luz do Evangelho penetra em nossos corações, a vida do ser humano vê-se balsamizada por algo que ele nunca esperava. Porque nós vivemos hoje uma expectativa muito grande. Vivemos uma época que é uma época espiritualmente histórica para a humanidade. Uma época que o homem está realmente sendo colocado frente a frente com a sua realidade espiritual. Isso faz com que nós acordemos dentro de nós determinados lugares em nosso coração que são perfeitamente observados por nós como sendo aqueles que nós deveremos trabalhar para a construção da personalidade espiritual. Porque a nossa personalidade espiritual ainda está em formação. Nós ainda estamos formando esta personalidade. Ainda não temos, por exemplo, um conceito completo de felicidade. A felicidade nesse nível espiritual que nós estamos é uma felicidade ainda superficial, é uma felicidade um pouco efêmera. Por exemplo, nós caminhamos pela terra felizes e contentes, acontece uma pequena contrariedade, não precisa ser uma contrariedade muito grande. Nosso padrão vibratório já cai vertiginosamente. Vem o pessimismo, vem o derrotismo, vem as angústias, vem o medo, vem as aflições, que são fatores que ainda estão perturbando a nossa existência por conta da nossa pouca evolução ainda. Quando o indivíduo começa a entender realmente a espiritualização do ser, quando ele consegue começar a se espiritualizar, ele já observa os primeiros relampejos da tão sonhada felicidade. Porque, é claro, a felicidade real, completa, não é deste mundo, como disse Jesus mesmo, né? Porque nós vivemos em um planeta que ainda é de provas e expiações, é um planeta que existe ainda muita dor. Nós aprendemos com a perda, com a falta, nós aprendemos com a carência, e aí nós realmente formamos algum conceito. Ou seja, aprendemos ainda sofrendo. Mas a proposta do Evangelho é para que nós não aprendamos sofrendo. Nós podemos aprender seguindo as máximas deixadas pelo Cristo. Mas como nós ainda estamos com essa personalidade de formação, como nós falamos, nós não temos ainda completo esses conceitos dentro de nós. Nós ainda olhamos somente as coisas imediatas, olhando somente os casos que estão à nossa frente, os sentimentos ainda são movidos muito pelo impulso, não é? Nós reagimos ao invés de raciocinarmos. O raciocínio ainda vem lá para frente, dias depois, nós vamos raciocinar o que fizemos. Então veja, nós ainda estamos em um processo de formação. Nós somos crianças espirituais ainda. Nós estamos aprendendo a caminhar. E quando nós nos espiritualizamos, vocês podem reparar numa coisa interessante. Nossa vida muda sempre. Mudam as companhias, mudam os assuntos, mudam os pensamentos. Nós já não conseguimos mais compartilhar determinadas conversas. Nós já não conseguimos ver coisas muito violentas, mesmo na televisão, não é? Nós não conseguimos mais, porque nós começamos a valorizar a vida. Começamos a olhar o próximo como algo muito precioso, tão precioso como nossa própria existência. Esse foi um pedido do Cristo, para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Isso um dia será algo natural no nosso coração. Um dia nós olharemos o próximo como se olhássemos a nós mesmos. Nós enxergaremos a grande família universal realmente como família universal. E conseguiremos dessa forma galgar, ascender espiritualmente na evolução. Porque a evolução ela se processa de qualquer forma. É uma fatalidade do ser humano a evolução. É uma fatalidade do ser humano a felicidade.
porque todos nós caminhamos para ela. Dentro das leis naturais, dadas pela inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, que é Deus, nós estamos mergulhados em suas leis, mergulhados em um oceano vibratório, e nossa evolução é constante. Evoluímos pela dor ou evoluímos pelo amor? Temos como fatalidade sempre a evolução. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, disse Jesus. Não é? Ou seja, nós estamos observando e todos nós vamos alcançar essa tão sonhada felicidade. Nós iremos alcançar. Mas quando nós alcançarmos essa felicidade, nós vamos perceber que para alcançá-la, nós convivemos muito com a dor do próximo. Porque aqueles espíritos que estão nas esferas superiores, espíritos que estão já espiritualmente equilibrados, espiritualmente elevados, esses espíritos, a maior felicidade deles é socorrer aqueles que estão na retaguarda. Por isso que eles estão lá. Então, o que os espíritos da codificação incentivam é a caridade. Porque através da caridade, eles falam assim, fora da caridade não há salvação. Que tipo de salvação é essa? O que nós podemos conceituar como sendo salvação? Salvação significa nós enriquecermos nosso espírito, nós colocarmos de lado os sentimentos que nos atrapalham a caminhada, como por exemplo o egoísmo, a vaidade, o preconceito, o orgulho, e colocarmos no lugar desses sentimentos, sentimentos nobres. Essa é a salvação. É a salvação do espírito, é a salvação de nós mesmos. Mas não existe salvação se nós não colocarmos mão na massa, as mãos na massa. Não existe salvação sem fé com obras, sem fé raciocinada. Isso é importantíssimo, eu diria que é fundamental para a tão sonhada salvação. Nós construirmos a nossa fé em cima de ações, Por exemplo, nós aqui estamos falando isso, né? Eu estou falando para vocês isso, vocês estão ouvindo. A nossa responsabilidade aumentou nesse dia. Aumentou a responsabilidade de vocês e a minha principalmente, que estou falando, né? Porque nós estamos fazendo a coisa com conhecimento de causa. Se alguém pedir auxílio para a gente quando nós saímos daqui, e nós não realizarmos esse auxílio, nós vamos perceber que nós já sabíamos disso, sabíamos que é importante. Não é verdade? Nós sabíamos que isso é fundamental para a nossa evolução e para a nossa felicidade. Porque a pessoa que passa à nossa frente e precisa de auxílio, se você não auxiliá-la, ela será auxiliada mais à frente. Agora, enquanto ela está à sua frente, é a sua oportunidade de crescimento. É claro que nem sempre dá para nós auxiliarmos como gostaríamos, não é? Existe a caridade, que é a caridade emergencial, que é a caridade do alimento, a caridade do cobertor, a caridade por exemplo, nas ruas, muita gente não sabe disso, mas os moradores de rua precisam muito de água potável. Eles não têm água potável, eles devem água de chuva. Entende? Então, quando chove, né? Água de chuva quando chove. Isso é muito triste, né? Um copo d'água. O que é um copo d'água? Qualquer pessoa pode dar um copo d'água, né? E às vezes nós reclamamos assim da pessoa que anda nas ruas, que ela fala sozinha, que ela aborda a gente, que ela cheira mal, que ela é desequilibrada, não é? Mas já pensamos assim, quando nós ficamos um dia sem almoçar? Já experimentaram ficar um dia sem almoçar? O que acontece conosco? Nós ficamos um pouco irritadiços, não é? Começa a dar dor de cabeça, começa a dar dor de estômago, você sente uma leve tontura. Agora imagine todos os dias esse sofrimento. E quando come, é comida insalubre, é comida estragada, comida de lixo. Isso desestrutura a pessoa psicologicamente todinha. Então eu estou citando isso para nós percebermos que temos muito campo de ação. A caridade não é só essa caridade. Você emprestar, por exemplo, os seus ouvidos para uma pessoa ouvir, você não transmitir uma maledicência a respeito de alguém, é uma caridade.
Você auxiliar o seu filho, sua filha a progredir é uma caridade. Você respeitar os seus pais é uma caridade. Você respeitar os seus amigos, compartilhar com seus amigos suas alegrias. E nos momentos de dor que eles tiverem, você também compartilhar com eles é uma caridade também. A caridade é muito ampla. Até uma vibração silenciosa tem grande eficácia. Tem grande eficácia. Né? Então vejam, o campo é muito vasto para nosso crescimento espiritual. Ele é muito vasto. E a respeito da maledicência é uma coisa interessante, né? Isso é muito comum, principalmente nos ambientes profissionais, né? Um fala mal do outro transmite para outro, e quando chega lá na frente, já está bem modificada a coisa, né? Eu tinha um amigo meu que, quando falava mal de alguém para ele era um pouco radical, esse meu amigo, né? Ele falava assim, bem alto no setor de trabalho, assim: o que? Você vai falar mal de tal pessoa? Ninguém falava mal de ninguém com ele, né? Porque ele falava bem alto, né? Bem alto, para a pessoa não falar mal. Ninguém falava mal com ele. Não precisa agir assim. Mas quando alguém fala, é só você se colocar no lugar do próximo. A melhor maneira de você conhecer uma pessoa é se colocar no lugar dele. Sempre, né? O espírita, ele tem isso como um conceito realmente de fraternidade. Porque nós sabemos por que nós temos que ser fraternos. Através da doutrina espírita, através da fé raciocinada, você sabe por que você tem que ser fraterno. Porque muita gente pensa assim: mas eu vou ser fraterno, eu não consigo nem com os meus problemas, como é que eu vou ser fraterno com os outros? Muita gente pensa assim. Mas nós sabemos que tudo aquilo que nós passamos hoje em nossa existência, tudo aquilo que nós passamos em nossa existência, existe porque tem que existir. Na maneira certa, na hora exata que tem que acontecer. Nós estamos colocados no local exato que precisamos. E nunca temos aquilo que nós não podemos suportar. Sempre temos o que podemos suportar. Porque se não fosse assim, estaria contra a própria lei da evolução. Nós podemos ver por nossa própria existência. Imaginem, por exemplo, nós aqui todos já passamos por pedaços difíceis, né? Todos nós aqui já passamos. Nós não estamos aqui. Nós estamos aqui. Tudo passa. A maneira como você encara, como você realiza aquele problema, como você observa aquele problema, como você digere, como você aprende com ele, é que é a questão. Se você aprende com revolta, você é semelhante àquele aluno que tem que estudar e fica revoltado com a lição. Se você aprende com bom ânimo, você aproveitará a lição melhor. Porque aquelas vicissitudes de nossa caminhada, elas fazem com que nós tenhamos um pouco mais de humildade, nós nos coloquemos na vida de uma forma melhor, observemos as coisas de forma modificada, mudemos nosso ponto de vista. Pode perceber que os momentos difíceis foram os momentos que mais nos auxiliaram. Foram os momentos que mais nos auxiliaram. Os momentos difíceis. Hoje a palestra, o título da palestra é o Cristo Consolador. É o capítulo 6 do Evangelho. É uma promessa do Cristo, quando ele falou que enviaria o Consolador prometido, né, para essa época que nós estamos vivendo aqui, porque o Espiritismo, nós sabemos, tem 160 anos praticamente, pouco tempo. Tem pessoas com mais de 100 anos encarnadas ainda, não é verdade? Mas é uma promessa do Cristo. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. É um plano de Jesus para o ser humano. Olha que maravilha. Porque os pontos fundamentais do Espiritismo, as pessoas entenderão esses pontos através de vários pontos de vista. Como, por exemplo, a crença em Deus como a inteligência suprema do universo. O indivíduo que não acredita em Deus é porque ele vê aquele Deus que é uma entidade, que é um senhor de barbas, né? Um senhor de barba que segura o mundo em uma das mãos, come uva com a outra mão, não sei como ele consegue. Não acreditam nesse Deus. Não acreditam nesse Deus. Acreditam no Deus que é a inteligência suprema do universo, que criou as galáxias, que criou as nebulosas, que criou o micro-universo, que é um verdadeiro universo. Não é?
que criou a nossa vida, a nossa existência, naquele Deus que consegue reunir as substâncias e criar vida. Esse Deus as pessoas creem. Por exemplo, se nos derem os elementos de uma laranja, todos os elementos que constituem uma laranja, nós não conseguimos fazer uma laranja. Não conseguimos. Né? Então, essa inteligência suprema do universo, que gera leis, e que essas leis universais, que comandam as galáxias nebulosas, comandam também a nossa vida, esse Deus a pessoa crê. Quando a pessoa vê, por exemplo, um outro ponto fundamental do Espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados, lembra de Jesus falando: na casa do meu pai há muitas moradas. Nós percebemos, a pessoa percebe que realmente é uma realidade, nós não estamos sós. Nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, imagine só que coisa. 200 bilhões de sóis. A galáxia ao lado tem 1 trilhão de sóis, com os planetas gravitando em torno. O nosso Sol é um Sol pequenininho na periferia da galáxia. A pluralidade dos mundos habitados. Hoje a ciência mesmo está vendo isso. Está procurando, não é à toa. Eles não iam gastar tanto dinheiro num momento de crise mundial se isso não fosse uma realidade sabida por eles. Né? Outro ponto fundamental é a imortalidade. O Espiritismo é consolador por causa da imortalidade? Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Quando nós percebemos que nossa vida continua além da matéria, que nada morre, que a vida é uma porta que se abre para a realidade eterna, nós nos vemos consolados. Que aquele parente que desencarnou está bem, que aquele parente está seguindo sua trajetória, está seguindo sua vida, que nós seguiremos as nossas experiências, que vale a pena aprendermos e semearmos durante a vida, porque a vida não cessa no mármore frio de uma campa. A vida se estende muito além da matéria, em vidas sucessivas e evolução constante. Outro ponto fundamental é a comunicabilidade dos espíritos. Nós viemos do mundo maior. Nossa vida real é no mundo espiritual. Nós somos espíritos que estamos passando uma situação provisória aqui na Terra, uma experiência de encarnados, muito curta. Muito curta. Vocês já viram 10 anos como passa rápido? Já viram como o tempo passa rápido? Né? Ninguém se acha que já viveu demais aqui, não, né? Todas as pessoas acham que falta ainda bastante, tem o que fazer, não é? As pessoas que já têm uma certa idade, a mente, ela viaja além das forças do corpo. Quer dizer, nós somos espíritos e não somos corpo. Nosso corpo é nós passarmos, é nossa casa abençoada, mas é para nós passarmos aqui esse curto período e fazermos o que for melhor. Porque as pessoas às vezes falam assim: quando me aposentar, eu vou ajudar todo mundo, né? Aposentar. Aí ele vê a aposentadoria maravilhosa que tem aqui no Brasil, né? Ele gasta metade em remédio e outra metade em convênio, né? E ele acaba não fazendo nada. E se ele desencarnar depois? Se ele desencarnar assim que ele fala isso, não fez nada. Não fez nada. Então nós temos que viver a nossa vida de uma forma assim, tornar a nossa vida venturosa, tornar a nossa vida uma boa vida. Não uma vida boa, uma boa vida. Uma vida que nós fazemos os nossos compromissos reencarnatórios que todos nós temos, quando nós fazemos um pouco além das nossas obrigações. Porque nós não estamos aqui para vivermos somente a nossa existência. Nós temos que olhar em torno, principalmente nossa família, e vermos aonde nós podemos trabalhar, onde nós podemos agir, onde nós podemos não parar. Aí as pessoas dizem assim, muita gente diz assim, né? Assim, mas a minha família é muito complicada. Eu prefiro ajudar lá no centro do que ajudar a minha família. Maria Teresa de Calcutá tinha uma frase muito interessante, quando falava assim: como é que eu faço para ajudar o mundo a progredir? Muito simples, vá para sua casa e ame sua família. Comece por aí. E é verdade, né? Porque a família é um conjunto de espíritos comprometidos, que estão trocando experiências entre si, não é à toa, e que eles estão necessitando daquele encontro para o progresso espiritual de cada um, para progredirem realmente.
para progredirem. Outro ponto fundamental da doutrina espírita, além de tudo isso, é a própria reencarnação. A reencarnação, ela explica a justiça de Deus. Através da reencarnação nós podemos entender que a nossa vida, ela é uma dinâmica lógica, não é? As pessoas vão começar a compreender a finalidade da existência humana, por que um sofre, outro não sofre, porque tudo que toca vira ouro, tudo que toca vira latão, por que um tem saúde, outro não tem saúde, por que tem as vicissitudes da existência, por que o que eu faço não dá certo, ou o que eu faço dá certo, porque eu sofro, porque eu não sofro. A reencarnação explica tudo isso. Nós somos hoje o resultado do nosso ontem. Estamos hoje colhendo o que nós plantamos no passado e colheremos no futuro o que semearmos hoje. Então o Cristo Consolador, ele prega exatamente isso. Ele prega essa dinâmica da existência para nós entendermos o progresso da vida, entendermos a evolução da existência, porque quando nós começamos a cultivar isso em nosso coração, os passos que nós damos em nossa fé se tornam passos muito mais raciocinados, muito mais seguros. Você vai, por exemplo, pensar muito antes de falar, de agir, para que você não fira as pessoas que estão em torno de você, não fira as pessoas do caminho. E tem gente que fala assim: olha, eu sou muito sincero, só que vai machucando todo mundo em torno. Isso não é sinceridade, né? Isso não é sinceridade. Nós temos que viver, encostarmos a nossa cabecinha no travesseiro à noite e falarmos assim: não feri a nenhum de meus irmãos. Quem tem essa felicidade de falar isso é uma pessoa que está indo na trajetória correta, está indo no caminho certo do progresso espiritual. Então nós sabemos que a vida é uma consequência lógica. Nós somos os autores de nosso destino. Nós que escrevemos o livro de nossa própria existência, que haveremos de ler mais tarde ou agora. Então, quando nós passamos por algum problema, temos alguma vicissitude, vamos erguer nossa cabeça, vamos olhar com coragem a existência, vamos olhar com dignidade, respeitando nossos semelhantes e confiando no alto, porque o alto sempre nos amparará, sempre nos amparará. Nós temos espíritos, todos nós temos espíritos que são simpáticos a nós, que são espíritos que estão compartilhando a nossa existência e querem o nosso progresso, querem a nossa elevação. Agora, nós é que temos que fazer o ambiente para que isso ocorra. Aqueles espíritos bons que se aproximam de nós, vai depender da vibração que nós irradiamos, vai depender daquilo que nós entregamos para ele como campo de ação. Se a pessoa pensa assim: eu vou caminhar pela vida diferente, eu vou tentar ser uma pessoa fraterna, eu vou começar a perdoar, para começar. Perdão é uma coisa muito difícil, não? Muito difícil, mas é por isso que é verdadeiro, porque é difícil. Nós temos que começar a perdoar. O perdão é muito importante. O perdão nos desacorrenta de nós mesmos. O perdão nos faz crescer. O perdão nos faz caminhar para frente. Jesus recomendou isso. Recomendou, perdoa 70 vezes 7 vezes. Ele quis dizer assim: continue perdoando. Perdoe. Porque não adianta nada você não perdoar. Só vai piorar a situação. Só piora a situação. Multiplica o problema por 2. Agora, se você perdoa, você divide o problema pela metade. A outra parte é do outro. Se o outro não aceita, é o problema dele. Quando nós perdoamos, felicidade é nossa, porque nós fizemos a nossa parte, né? Às vezes a pessoa diz assim: mas aquela pessoa não é digna da minha confiança, não vou perdoar ela, mas é nunca. Ela não é digna de confiança, mas é digna do seu perdão, é digna do seu amor, do seu bom pensamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na doutrina espírita nós aprendemos a separar uma coisa da outra. Claro que você não vai fazer negócio mais com a pessoa, porque ela ainda tem aquele distúrbio de confiança, mas ela é digna do seu perdão e da sua boa vibração. Porque se você não fizer isso e ela cair, você será um dos responsáveis pela derrocada dela.
Então vejam como a vida ela segue essa dinâmica, né? Nós não devemos ser os algozes de ninguém. Nós temos que ser os benfeitores das pessoas que nos cercam, que estão perto de nós. Sempre, sempre. Então o Cristo Consolador prometido por Jesus consola através do conhecimento de vida futura, consola através do entendimento dessas leis e da modificação do ser, transformando os sentimentos equivocados em sentimentos nobres. Eu gostaria então, parece que o tempo já deu, eu gostaria de fazer uma prece para vocês, eu gostaria que vocês acompanhassem, porque nós devemos ser dignos de trabalharmos na semeadura do Senhor, não é? Na lavoura de nosso Senhor, sermos dignos do seu bendito amor. Para que isso ocorra, é necessário seguirmos os seus ensinamentos, é necessário sentirmos Jesus dentro de nós. Ele está sempre perto de nós, Ele não está distante, está muito perto, sabe os nossos nomes e sabe o que se passa em nossos corações. Ele está olhando por nós, sabe o que nós precisamos também. Então, vamos olhar o Mestre como um espírito magnânimo, que sua psicosfera, sua aura envolve todo o planeta em seu bendito amor, porque Ele é o governador do nosso planeta. Então eu vou fazer uma prece, que eventualmente os Espíritos pedem para que eu faça, chamado Prece do Agradecimento, de Amélia Rodrigues, psicografada por Valdo Franco. Mas essa prece é uma prece que nós precisamos muito ouvir atentamente, para nós entendermos como é o Consolador prometido, como nossa vida é amparada por este amor magnânimo de Jesus. Então a prece diz assim: muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, que se detém na terra verde salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e que ninguém esquece nunca mais, pela felicidade de ouvir. Deixa-me pelos surdos pedir, eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, pela voz que ensina, que enalteia uma canção, e que teu nome profere com sentido e emoção. Diante de minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles, eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que apertam mãos que ajudam a velhice, a pobreza e a dor, que no seio embala o corpo do filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante de meu corpo perfeito te quero louvar, porque eu vejo tantos marcados e eu posso caminhar. Oro por eles, eu sei que depois desta expiação,
na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa do caminho, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista amor. Amor de mãe ou de pai, de esposo, de marido, de um filho, de um irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Mas se lá ninguém tiver, nem aí blasfemarei. Pelo contrário, direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela vida querida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, para todos nós, nos dê essa paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Quando a luz do Evangelho penetra em nossos corações, a vida do ser humano vê-se balsamizada por algo que ele nunca esperava. Porque nós vivemos hoje uma expectativa muito grande. Vivemos uma época que é uma época espiritualmente histórica para a humanidade. Uma época que o homem está realmente sendo colocado frente a frente com a sua realidade espiritual. Isso faz com que nós acordemos dentro de nós determinados lugares em nosso coração que são perfeitamente observados por nós como sendo aqueles que nós deveremos trabalhar para a construção da personalidade espiritual. Porque a nossa personalidade espiritual ainda está em formação. Nós ainda estamos formando esta personalidade. Ainda não temos, por exemplo, um conceito completo de felicidade. A felicidade nesse nível espiritual que nós estamos é uma felicidade ainda superficial, é uma felicidade um pouco efêmera. Por exemplo, nós caminhamos pela terra felizes e contentes, acontece uma pequena contrariedade, não precisa ser uma contrariedade muito grande. Nosso padrão vibratório já cai vertiginosamente. Vem o pessimismo, vem o derrotismo, vem as angústias, vem o medo, vem as aflições, que são fatores que ainda estão perturbando a nossa existência por conta da nossa pouca evolução ainda. Quando o indivíduo começa a entender realmente a espiritualização do ser, quando ele consegue começar a se espiritualizar, ele já observa os primeiros relampejos da tão sonhada felicidade. Porque, é claro, a felicidade real, completa, não é deste mundo, como disse Jesus mesmo, né? Porque nós vivemos em um planeta que ainda é de provas e expiações, é um planeta que existe ainda muita dor. Nós aprendemos com a perda, com a falta, nós aprendemos com a carência, e aí nós realmente formamos algum conceito. Ou seja, aprendemos ainda sofrendo. Mas a proposta do Evangelho é para que nós não aprendamos sofrendo. Nós podemos aprender seguindo as máximas deixadas pelo Cristo. Mas como nós ainda estamos com essa personalidade de formação, como nós falamos, nós não temos ainda completo esses conceitos dentro de nós. Nós ainda olhamos somente as coisas imediatas, olhando somente os casos que estão à nossa frente, os sentimentos ainda são movidos muito pelo impulso, não é? Nós reagimos ao invés de raciocinarmos. O raciocínio ainda vem lá para frente, dias depois, nós vamos raciocinar o que fizemos. Então veja, nós ainda estamos em um processo de formação. Nós somos crianças espirituais ainda. Nós estamos aprendendo a caminhar. E quando nós nos espiritualizamos, vocês podem reparar numa coisa interessante. Nossa vida muda sempre.
Mudam as companhias, mudam os assuntos, mudam os pensamentos. Nós já não conseguimos mais compartilhar determinadas conversas. Nós já não conseguimos ver coisas muito violentas, mesmo na televisão, não é? Nós não conseguimos mais, porque nós começamos a valorizar a vida, começamos a olhar o próximo como algo muito precioso, tão precioso como nossa própria existência. Esse foi um pedido do Cristo, para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Isso um dia será algo natural no nosso coração. Um dia nós olharemos o próximo como se olhássemos a nós mesmos. Nós enxergaremos a grande família universal realmente como família universal. E conseguiremos dessa forma galgar, ascender espiritualmente na evolução. Porque a evolução ela se processa de qualquer forma. De qualquer forma. É uma fatalidade do ser humano a evolução. É uma fatalidade do ser humano a felicidade. Porque todos nós caminhamos para ela. Dentro das leis naturais, dadas pela inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, que é Deus, nós estamos mergulhados em suas leis, mergulhados em um oceano vibratório, e nossa evolução é constante. Evoluímos pela dor ou evoluímos pelo amor. Temos como fatalidade sempre a evolução. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, disse Jesus. Não é? Ou seja, nós estamos observando e todos nós vamos alcançar essa tão sonhada felicidade. Nós iremos alcançar. Mas quando nós alcançarmos essa felicidade, nós vamos perceber que para alcançá-la, nós convivemos muito com a dor do próximo. Porque aqueles espíritos que estão nas esferas superiores, espíritos que estão já espiritualmente equilibrados, espiritualmente elevados, esses espíritos, a maior felicidade deles é socorrer aqueles que estão na retaguarda. Por isso que eles estão lá. Então, o que os espíritos da codificação incentivam é a caridade. Porque através da caridade, eles falam assim, fora da caridade não há salvação. Que tipo de salvação é essa? O que nós podemos conceituar como sendo salvação? Salvação significa nós enriquecermos nosso espírito, nós colocarmos de lado os sentimentos que nos atrapalham a caminhada, como por exemplo o egoísmo, a vaidade, o preconceito, o orgulho, e colocarmos no lugar desses sentimentos, sentimentos nobres. Essa é a salvação. É a salvação do espírito, é a salvação de nós mesmos. Mas não existe salvação se nós não colocarmos mão na massa, as mãos na massa. Não existe salvação sem fé com obras, sem fé raciocinada. Isso é importantíssimo, eu diria que é fundamental para a tão sonhada salvação. Nós construirmos a nossa fé em cima de ações, Por exemplo, nós aqui estamos falando isso, né? Eu estou falando para vocês isso, vocês estão ouvindo. A nossa responsabilidade aumentou nesse dia. Aumentou a responsabilidade de vocês e a minha principalmente, que estou falando, né? Porque nós estamos fazendo a coisa com conhecimento de causa. Se alguém pedir auxílio para a gente quando nós saímos daqui, e nós não realizarmos esse auxílio, nós vamos perceber que nós já sabíamos disso, sabíamos que é importante. Não é verdade? Nós sabíamos que isso é fundamental para a nossa evolução e para a nossa felicidade. Porque a pessoa que passa à nossa frente e precisa de auxílio, se você não auxiliá-la, ela será auxiliada mais à frente. Agora, enquanto ela está à sua frente, é a sua oportunidade de crescimento. É claro que nem sempre dá para nós auxiliarmos como gostaríamos, né? Existe a caridade, que é a caridade emergencial, que é a caridade do alimento, a caridade do cobertor, a caridade por exemplo, nas ruas, muita gente não sabe disso, mas os moradores de rua precisam muito de água potável. Eles não têm água potável, eles bebem água de chuva. Entende? Então, quando chove, né? Água de chuva quando chove.
E isso é muito triste, né? Um copo d'água. O que é um copo d'água? Qualquer pessoa pode dar um copo d'água, né? E às vezes nós reclamamos assim da pessoa que anda nas ruas, que ela fala sozinha, que ela aborda a gente, que ela cheira mal, que ela é desequilibrada, não é? Mas já pensamos assim, quando nós ficamos um dia sem almoçar? Já experimentaram ficar um dia sem almoçar? O que acontece conosco? Nós ficamos um pouco irritadiços, não é? Começa a dar dor de cabeça, começa a dar dor de estômago, você sente uma leve tontura. Agora imagine todos os dias esse sofrimento. E quando come, é comida insalubre, é comida estragada, comida de lixo. Isso desestrutura a pessoa psicologicamente todinha. Então eu estou citando isso para nós percebermos que temos muito campo de ação. A caridade não é só essa caridade. Você emprestar, por exemplo, os seus ouvidos para uma pessoa ouvir, você não transmitir uma maledicência a respeito de alguém, é uma caridade. Você auxiliar o seu filho, sua filha a progredir, é uma caridade. Você respeitar os seus pais, é uma caridade. Você respeitar os seus amigos, compartilhar com seus amigos suas alegrias. E nos momentos de dor que eles tiverem, você também compartilhar com eles, é uma caridade também. A caridade é muito ampla. Até uma vibração silenciosa tem grande eficácia. Né? Então vejam, o campo é muito vasto para nosso crescimento espiritual. Ele é muito vasto. E a respeito da maledicência é uma coisa interessante, né? Isso é muito comum, principalmente nos ambientes profissionais, né? Um fala mal do outro da gente para outro, e quando chega lá na frente já está bem modificada a coisa, né? Eu tinha um amigo meu que quando falava mal de alguém para ele era um pouco radical, esse meu amigo, né? Ele falava assim, bem alto no setor de trabalho, assim: o que? Você vai falar mal de tal pessoa? Ninguém falava mal de ninguém com ele, né? Porque ele falava bem alto, né? Bem alto, para a pessoa não falar mal, ninguém falava mal com ele. Não precisa agir assim. Mas quando alguém fala, é só você se colocar no lugar do próximo. Né? A melhor maneira de você conhecer uma pessoa é se colocar no lugar dele. Sempre, né? O espírita, ele tem isso como um conceito realmente de fraternidade, porque nós sabemos por que nós temos que ser fraternos. Através da doutrina espírita, através da fé raciocinada, você sabe por que você tem que ser fraterno. Porque muita gente pensa assim, mas eu vou ser fraterno, eu não consigo nem com os meus problemas, como é que eu vou ser fraterno com os outros? Muita gente pensa assim. Mas nós sabemos que tudo aquilo que nós passamos hoje em nossa existência, tudo aquilo que nós passamos em nossa existência, existe porque tem que existir. Na maneira certa, na hora exata que tem que acontecer. Nós estamos colocados no local exato que precisamos. E nunca temos aquilo que nós não podemos suportar. Sempre temos o que podemos suportar. Porque se não fosse assim, estaria contra a própria lei da evolução. Nós podemos ver por nossa própria existência. Imaginem, por exemplo, nós aqui todos já passamos por pedaços difíceis, né? Todos nós aqui já passamos. Nós não estamos aqui. Nós estamos aqui. Tudo passa. A maneira como você encara, como você realiza aquele problema, como você observa aquele problema, como você digere, como você aprende com ele, é que é a questão. Se você aprende com revolta, você é semelhante àquele aluno que tem que estudar e fica revoltado com a lição. Se você aprende com bom ânimo, você aproveitará a lição melhor. Porque aquelas vicissitudes de nossa caminhada, elas fazem com que nós tenhamos um pouco mais de humildade, nós nos coloquemos na vida de uma forma melhor, observemos as coisas de forma modificada, mudemos nosso ponto de vista. Pode perceber que os momentos difíceis foram os momentos que mais nos auxiliaram. Foram os momentos que mais nos auxiliaram. Os momentos difíceis. Hoje a palestra, o título da palestra é o Cristo Consolador. É o capítulo 6 do Evangelho. É uma promessa do Cristo, quando ele falou que enviaria o Consolador prometido, para essa época que nós estamos vivendo aqui, porque o Espiritismo nós sabemos
tem 160 anos praticamente, pouco tempo. Tem pessoas com mais de 100 anos encarnadas ainda, não é verdade? Mas é uma promessa do Cristo. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. É um plano de Jesus para o ser humano. Olha que maravilha. Porque os pontos fundamentais do Espiritismo, as pessoas entenderão esses pontos através de vários pontos de vista. Como, por exemplo, a crença em Deus como a inteligência suprema do universo. O indivíduo que não acredita em Deus é porque ele vê aquele Deus que é uma entidade, que é um senhor de barbas, né? Um senhor de barba que segura o mundo em uma das mãos, come uva com a outra mão, não sei como ele consegue. Não acreditam nesse Deus. Não acreditam nesse Deus. Acreditam no Deus que é a inteligência suprema do universo, que criou as galáxias, que criou as nebulosas, que criou um micro-universo, que é um verdadeiro universo, não é? Que criou a nossa vida, a nossa existência, naquele Deus que consegue reunir as substâncias e criar vida. Esse Deus as pessoas creem. Por exemplo, se nos derem os elementos de uma laranja, todos os elementos que constituem uma laranja, nós não conseguimos fazer uma laranja. Não conseguimos, né? Então, essa inteligência suprema do universo, que gera leis, e que essas leis universais, que comandam as galáxias nebulosas, comandam também a nossa vida, esse Deus a pessoa crê. Quando a pessoa vê, por exemplo, um outro ponto fundamental do Espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados, lembra de Jesus falando: na casa do meu pai há muitas moradas. Nós percebemos, a pessoa percebe que realmente é uma realidade. Nós não estamos sós. Nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, imagine só que coisa. 200 bilhões de sóis. A galáxia ao lado tem 1 trilhão de sóis, com os planetas gravitando em torno. O nosso Sol é um Sol pequenininho na periferia da galáxia. A pluralidade dos mundos habitados. Hoje a ciência mesmo está vendo isso, está procurando, não é à toa. Eles não iam gastar tanto dinheiro num momento de crise mundial se isso não fosse uma realidade sabida por eles, né? Outro ponto fundamental é a imortalidade. O Espiritismo é consolador por causa da imortalidade? Sem dúvida, sem dúvida, né? Quando nós percebemos que nossa vida continua além da matéria, que nada morre, que a vida é uma porta que se abre para a realidade eterna, nós nos vemos consolados. Que aquele parente que desencarnou está bem, que aquele parente está seguindo a sua trajetória, está seguindo a sua vida, que nós seguiremos as nossas experiências, que vale a pena aprendermos e semearmos durante a vida, porque a vida não cessa no mármore frio de uma campa. A vida se estende muito além da matéria, em vidas sucessivas e evolução constante. Outro ponto fundamental é a comunicabilidade dos espíritos. Nós viemos do mundo maior. Nossa vida real é no mundo espiritual. Nós somos espíritos que estamos passando uma situação provisória aqui na Terra, uma experiência de encarnados, muito curta. Muito curta. Vocês já viram 10 anos como passa rápido? Já viram como o tempo passa rápido? Né? Ninguém se acha que já viveu demais aqui, não, né? Todas as pessoas acham que falta ainda bastante, tem o que fazer, não é? As pessoas que já têm uma certa idade, a mente, ela viaja além das forças do corpo. Quer dizer, nós somos espíritos e não somos corpo. Nosso corpo é nós passarmos, é nossa casa abençoada, mas é para nós passarmos aqui esse curto período e fazermos o que for melhor. Porque as pessoas às vezes falam assim: quando me aposentar, eu vou ajudar todo mundo, né? Aposentar. Aí ele vê a aposentadoria maravilhosa que tem aqui no Brasil, né? Ele gasta metade em remédio e outra metade em convênio, né? E ele acaba não fazendo nada. E se ele desencarnar depois? Se ele desencarnar assim que ele fala isso, não fez nada. Não fez nada. Então nós temos que viver a nossa vida de uma forma assim, tornar a nossa vida venturosa, tornar a nossa vida uma boa vida, não uma vida boa, uma boa vida, uma vida que nós fazemos os nossos compromissos reencarnatórios que todos nós temos, quando nós fazemos um pouco além
um pouco além das nossas obrigações. Porque nós não estamos aqui para vivermos somente a nossa existência. Nós temos que olhar em torno, principalmente nossa família, e vermos aonde nós podemos trabalhar, onde nós podemos agir, onde nós podemos não parar. Aí as pessoas dizem assim, muita gente diz assim, né? Assim, mas a minha família é muito complicada. Eu prefiro ajudar lá no centro do que ajudar a minha família. Maria Teresa de Calcutá tinha uma frase muito interessante, quando falava assim, como é que eu faço para ajudar o mundo a progredir? Muito simples, vá para sua casa e ame sua família. Comece por aí. E é verdade, né? Porque a família é um conjunto de espíritos comprometidos, que estão trocando experiências entre si, não é à toa, e que eles estão necessitando daquele encontro para o progresso espiritual de cada um, para progredirem realmente, para progredirem. Outro ponto fundamental da doutrina espírita, além de tudo isso, é a própria reencarnação. A reencarnação, ela explica a justiça de Deus. Através da reencarnação nós podemos entender que a nossa vida ela é uma dinâmica lógica, não é? As pessoas vão começar a compreender a finalidade da existência humana, por que um sofre, outro não sofre, porque tudo que toca vira ouro, tudo que toca vira latão, por que um tem saúde, outro não tem saúde, por que tem as vicissitudes da existência, por que o que eu faço não dá certo, ou o que eu faço dá certo, porque eu sofro, porque eu não sofro. A reencarnação explica tudo isso. Nós somos hoje o resultado do nosso ontem. Estamos hoje colhendo o que nós plantamos no passado e colheremos no futuro o que semearmos hoje. Então o Cristo Consolador, ele prega exatamente isso. Ele prega essa dinâmica da existência para nós entendermos o progresso da vida, entendermos a evolução da existência, porque quando nós começamos a cultivar isso no nosso coração, os passos que nós damos em nossa fé se tornam passos muito mais raciocinados, muito mais seguros. Você vai, por exemplo, pensar muito antes de falar, de agir, para que você não fira as pessoas que estão em torno de você, não fira as pessoas do caminho. E tem gente que fala assim, olha, eu sou muito sincero, só que vai machucando todo mundo em torno. Isso não é sinceridade, né? Isso não é sinceridade. Nós temos que viver, encostarmos a nossa cabecinha no travesseiro à noite e falarmos assim, não ferir a nenhum de meus irmãos. Quem tem essa felicidade de falar isso é uma pessoa que está indo na trajetória correta, está indo no caminho certo do progresso espiritual. Então nós sabemos que a vida é uma consequência lógica. Nós somos os autores de nosso destino. Nós que escrevemos o livro de nossa própria existência, que haveremos de ler mais tarde ou agora. Então, quando nós passamos por algum problema, temos alguma vicissitude, vamos erguer nossa cabeça, vamos olhar com coragem a existência, vamos olhar com dignidade, respeitando nossos semelhantes e confiando no alto, porque o alto sempre nos amparará, sempre nos amparará. Nós temos espíritos, todos nós temos espíritos que são simpáticos a nós, que são espíritos que estão compartilhando a nossa existência e querem o nosso progresso, querem a nossa elevação. Agora, nós é que temos que fazer o ambiente para que isso ocorra. Aqueles espíritos bons que se aproximam de nós, vai depender da vibração que nós irradiamos, vai depender daquilo que nós entregamos para ele como campo de ação. Se a pessoa pensa assim, eu vou caminhar pela vida diferente, eu vou tentar ser uma pessoa fraterna, eu vou começar a perdoar, para começar. Perdão é uma coisa muito difícil, não? Muito difícil, mas é por isso que é verdadeiro, porque é difícil. Nós temos que começar a perdoar. O perdão é muito importante. O perdão nos desacorrenta de nós mesmos. O perdão nos faz crescer. O perdão nos faz caminhar para frente. Jesus que comentou isso. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Ele quis dizer assim, continue perdoando. Perdoe.
Porque não adianta nada você não perdoar, só vai piorar a situação. Só piora a situação. Multiplica o problema por 2. Agora, se você perdoa, você divide o problema pela metade. A outra parte é do outro. Se o outro não aceita, é o problema dele. Quando nós perdoamos, felicidade é nossa, porque nós fizemos a nossa parte, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas aquela pessoa não é digna da minha confiança, não vou perdoar ela, mas é nunca. Ela não é digna de confiança, mas é digna do seu perdão, é digna do seu amor, do seu bom pensamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na doutrina espírita nós aprendemos a separar uma coisa da outra. Claro que você não vai fazer negócio mais com a pessoa, porque ela ainda tem aquele distúrbio de confiança, mas ela é digna do seu perdão e da sua boa vibração. Porque se você não fizer isso e ela cair, você será um dos responsáveis pela derrocada dela. Então vejam como a vida ela segue essa dinâmica, né? Nós não devemos ser os algozes de ninguém. Nós temos que ser os benfeitores das pessoas que nos cercam, que estão perto de nós. Sempre, sempre. Então o Cristo Consolador prometido por Jesus consola através do conhecimento de vida futura, consola através do entendimento dessas leis e da modificação do ser, transformando os sentimentos equivocados em sentimentos nobres. Eu gostaria então, parece que o tempo já deu, eu gostaria de fazer uma prece para vocês, que eu gostaria que vocês acompanhassem, porque nós devemos ser dignos de trabalharmos na semeadura do Senhor, não é? Na lavoura de nosso Senhor, sermos dignos do seu bendito amor. Para que isso ocorra, é necessário seguirmos os seus ensinamentos, é necessário sentirmos Jesus dentro de nós. Ele está sempre perto de nós, Ele não está distante, está muito perto, sabe os nossos nomes e sabe o que se passa em nossos corações. Ele está olhando por nós, sabe o que nós precisamos também. Então, vamos olhar o Mestre como um espírito magnânimo, que sua psicosfera, sua aura envolve todo o planeta em seu bendito amor, porque Ele é o governador do nosso planeta. Então eu vou fazer uma prece, que eventualmente os Espíritos pedem para que eu faça, chamado Prece do Agradecimento, de Amélia Rodrigues, psicografada por Paulo Franco. Mas essa prece é uma prece que nós precisamos muito ouvir atentamente, para nós entendermos como é o Consolador prometido, como nossa vida é amparada por este amor magnânimo de Jesus. Então a prece diz assim: muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, que se detém na terra verde salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e que ninguém esquece nunca mais, pela felicidade de ouvir. Deixa-me pelos surdos pedir, eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, pela voz que ensina, que enalteia uma canção e que teu nome profere com sentido e emoção. Diante de minha melodia eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite,
os que não cantam de dia, oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que apertam mãos que ajudam a velhice, a pobreza e a dor, que o seio embala o corpo do filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante de meu corpo perfeito te quero louvar, porque eu vejo tantos marcados e eu posso caminhar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa do caminho, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista amor. Amor de mãe ou de pai, de esposo, de marido, de um filho, de um irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Mas se lá ninguém tiver, nem aí blasfemarei. Pelo contrário, direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela vida querida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Encontraremos nos infortúnios que nos cercam o suave convite ao progresso de nós mesmos. Teremos a firme esperança de nos desvencilharmos das provas mais duras, quando compreendermos que os que estão próximos são mensagens vivas. Teremos o propósito em tolerarmos quando percebermos o quanto necessitamos da tolerância alheia. Caminharemos com segurança quando a humildade verdadeira e sincera invadir nossos corações, colocadas pelas provas bem vencidas. Falaremos palavras boas quando nos cansarmos de nos intoxicar com um pensamento mal expressado e observarmos a bênção que podemos nos dirigir ao próximo. Em todas as ocasiões de progresso, sempre necessitaremos observar os recados dados pela vida como prova de aperfeiçoamento a todos nós. Natanael. Vamos agradecer, como sempre fazemos. Obrigado, Marco. Não convidado para vir à igreja com a sua palavra amiga, trazer para nós esse ensinamento que Jesus proporciona a todos nós. Eu tenho a certeza de que essa mensagem nada mais é como se fosse uma prece final que todos nós aqui sentimos dentro de nós, né? Então agradecemos assim a Jesus, os nossos amigos, Alta de Souza, ao Natanael e todos aqueles que trabalharam para que a gente pudesse ter essa reunião maravilhosa. Gente, então
Muito obrigado. Nós agora vamos passar para os recados.